Graça e paz, Igreja do Avivamento, Igreja do Senhor Jesus, amados irmãos, quero trazer aqui a reflexão que eu levei hoje para o nosso momento de oração por avivamento. Se encontra em Mateus 13, versículo 53 em diante, diz assim: Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: De onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então de onde lhe vem tudo isto? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: Nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Nesse texto a gente vê Jesus fazendo uma advertência e não um decreto, não limitando o poder que havia sobre ele, mas trouxe uma reflexão, uma advertência para que a nossa mente ela não sabote a nossa expectativa do agir de Deus em nossas vidas, através daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Aqui não é uma condenação, não é um argumento de enfatizar que você não terá honra na sua casa, você não terá honra na sua própria terra. Mas ainda que haja esse tipo de desprezo, se você continuar firme, se você continuar perseverando em oração, em jejum, em conhecimento da palavra, fazendo e praticando aquilo que Deus lhe orienta, vai acontecer os milagres, vai acontecer a sabedoria, ao ponto de você ser sim honrado por sua terra, por sua igreja e pela sua casa. Eu lembro da história de Dave Robertson, um dos mentores de Luciano Subirá. Ele passou 6 meses orando em línguas, de joelho, num período de trabalho. Ele trocou o trabalho dele para orar. E depois de 6 meses, ele achava que não ia acontecer nada. De repente, um milagre aconteceu do lado dele. Deus mostrou para ele que o fêmur, o osso da perna de uma senhora, estava quebrado. E ele perguntou se poderia orar por aquele fêmur. E, para surpresa de todos, houve um milagre extraordinário, visível. E toda a igreja foi avivada. Até o pastor que estava pregando teve que parar a pregação para ver o que Deus estava fazendo. Porque você pode sim. E é isso que eu tenho feito. Isso tem feito parte das minhas orações. Toda vez que alguém sobe no altar da nossa igreja, eu declaro: Deus usa o pastor Mário, usa o pastor Roberto, usa o pastor Valdivan, usa o apóstolo Antônio, a apóstola Mirinalva, Alex, seja lá quem for. Todas as vezes que sobe alguém lá, eu crio uma expectativa em Deus, para que Deus derrame dons espirituais, sabedoria do alto e faça coisas grandiosas. Porque eu não olho para os defeitos, eu não fico olhando para as limitações que os meus irmãos têm, mas eu olho sim para aquilo que Deus quer fazer através deles. Então, que nessa manhã a gente possa se arrepender de julgar, de não honrar os nossos profetas, não honrar o sacerdote do lar,
a sacerdotisa, a mulher, o marido, os pastores, os apóstolos, os profetas, os mestres, os evangelistas, os levitas, que todos tenham sim a nossa expectativa, a nossa oração, para que Deus use, que caia por terra todo e qualquer sabotador na mente, inveja ou incredulidade, porque isso desagrada a Deus. Eu creio que Deus vai usar a sua vida. Eu creio que Deus vai usar a sua vida de forma extraordinária. A minha expectativa é que você acredite nisso também. Que você não dê ouvidos a quem duvida do seu chamado, a quem lhe menospreza ou lhe diminui por conta de uma falha, de um erro, da sua condição financeira ou da sua posição, seu status. Que você entenda que em Deus você fará proezas e maravilhas. Isso já está acontecendo. Já está acontecendo. Só que só verão aqueles que acreditam no fluir da graça de Deus através de cada um de nós. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus faça queimar o seu coração nessa palavra de advertência de Jesus. Um forte abraço e até o próximo vídeo.